E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar aqui, vou falar aqui nessa aula um pouquinho sobre os embargos de declaração, especificamente os embargos de declaração em matéria criminal, né? Então, é importante de nós destacarmos que existe todo um regramento que a gente acaba vendo ali na faculdade, né, de forma mais detalhada, dos embargos de declaração no tocante à matéria civil. Só que os embargos de declaração no civil, ele tem algumas diferenças importantes, principalmente no que diz respeito ao prazo no processo penal. E às vezes o pessoal não está tão habituado assim com o processo penal, com os recursos no processo penal, e acaba dando uma bobeira aí na questão de prazo, por exemplo, né, nos embargos de declaração criminal, e acaba aí perdendo prazo para fazer os embargos em matéria criminal. Então, é importante nós ficarmos atentos a essas questões aqui para acabar não prejudicando o nosso cliente. Então, primeiro, né, queria convidar você para se inscrever no nosso canal, primeiro ponto muito importante para fortalecer, curtir o vídeo aqui, compartilhar, deixar seu comentário, ele é muito importante para que a gente continue fazendo esse trabalho. Diga aí se você gostou, se não gostou, deixe aí nos comentários, vamos trocar ideia, vamos aprender um pouco aí sobre advocacia criminal, sobre processo penal juntos. Beleza, pessoal? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Outro ponto importante também que eu não posso deixar de convidar você também para conhecer o meu site, tá? É www.luisflores.com.br. Lá tem bastante conteúdo, bastante material, a gente tenta publicar toda semana artigos, decisões, comentários lá, e vários materiais gratuitos, que com certeza vão te ajudar aí na jornada do advogado criminalista, você que está iniciando na área especificamente da advocacia criminal, o que você já tem uma experiência, mas que como fundamental, né, continuar estudando sempre, aprendendo sempre, dá uma olhada lá no nosso site, com certeza tem muito material lá que vai ser importante para você aí nessa jornada. Então, o primeiro ponto importante que eu quero destacar aqui na nossa aula hoje, né, então a gente vai falar sobre os embargos de declaração no processo penal. Então, primeiro ponto aqui destacar com vocês é o objetivo dessa aula de hoje, né, é entender o que são os embargos de declaração, conhecer os prazos em diferentes instâncias, como a gente vai ver na sequência ali, existem diferença de prazo no STF para as outras instâncias, né? Então é importante ficar atento nisso também, saber quando eles interrompem ou suspendem os prazos, né, para os outros recursos, e evitar, obviamente, né, o nosso grande objetivo é evitar erros práticos aí que vão acabar prejudicando o teu cliente até a tua própria advocacia em si. Então, o primeiro ponto que é importante a gente destacar é o que são os embargos de declaração, né? Para que os embargos de declaração eles servem em matéria criminal, né? Então, o primeiro ponto dele é corrigir a omissão. Então, quando ocorre uma omissão, quando o juiz deveria se manifestar sobre algum determinado ponto e não se manifesta sobre, né? Então, é importante que você maneje aí os embargos de declaração para você corrigir essa omissão. Por exemplo, tem um caso aqui que eu fiz, o último caso que eu fiz aqui, em barra de declaração. Tinha uma alegação, nas alegações finais de prescrição da pretensão punitiva, e o juiz não analisou, simplesmente não analisou esse nosso fundamento, esse nosso pedido de prescrição da pretensão punitiva. Então, além de ser uma matéria de ordem pública, que o juiz deveria se manifestar até de ofício, ele não se manifestou. Então, nós interpusemos, né, os embargos de declaração para o próprio juiz, para que ele analisasse essa questão da prescrição da pretensão punitiva, e ele analisou daí, né, passou despercebido, mas após os embargos ele analisou, realmente viu que tinha a prescrição da pretensão punitiva e declarou a prescrição ali nesse processo. Então, é importante ficar atento a isso. Um outro ponto é corrigir uma contradição. Então, duas informações que se anulam ou não fazem sentido juntas, né? Então, você analisou na sentença, na decisão, que existe algum tipo de contradição entre dois pontos ali da sentença, né? Então, é importante que você também faça a interposição dos embargos de declaração para corrigir essa contradição. Aqui um exemplo prático, né, vamos dizer assim, que no primeiro momento ali, quando o juiz está fazendo, o magistrado está fazendo a dosimetria da pena, ele citou que né,
descrevendo ali, ele disse que ia aplicar, por exemplo, o regime aberto, né? Finalizou ali a dosimetria, dizendo que o acusado, ele pode cumprir a pena em regime aberto. Depois, naquela parte final do dispositivo ali, tradicional, né, onde ele coloca a quantidade da pena e aquele fechamento da sentença, né, que é o dispositivo da sentença, ele colocou que deve cumprir regime semiaberto. Então, existe uma contradição entre a fundamentação, por exemplo, e a parte dispositiva, ao fixar um regime. Então, isso você pode também fazer interposição dos embargos de declaração para corrigir essa questão. Um outro ponto é quando ocorre obscuridade, né? Quando que é uma obscuridade? Quando essa decisão ela é confusa, ambígua ou difícil de entender. Esse aqui é um pouco mais complexo, né? Porque você pode não ter entendido o que o juiz colocou ali, mas o juiz pode entender que ficou claro, né? Então, é um ponto um pouco mais complexo. Mas é basicamente isso, né? Uma obscuridade, ela ocorre quando a decisão é confusa, ambígua ou difícil de entender, né? Aquela redação truncada ali, que você lê e não entende muito bem o que o juiz quis dizer, né? Então, você pode interpor os embargos de declaração com base nisso, para né, pedir que o juiz esclareça algum ponto na decisão. E, por fim, uma última forma, um último motivo, uma última possibilidade de você interpor os embargos de declaração é quando ocorre um erro material na decisão. Então, no processo penal, não existe essa possibilidade do erro da interposição dos embargos de declaração para corrigir um erro material. Mas com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, vinculou essa possibilidade, né, da interposição dos embargos de declaração para corrigir um erro material. E a doutrina de processo penal, especialmente o Salvo Badaró, ele defende, né, por questão de analogia, que também seja possível a interposição em matéria criminal dos embargos de declaração quando ocorre um erro material na decisão. Então, o que seria um erro material? É um erro evidente que não altera o julgamento em si, o resultado em si daquela decisão, né? Então, quando, por exemplo, você vê ali que tem um erro de digitação, algo muito, muito simples, né, de fácil ver que foi realmente um erro na hora de fazer a sentença, né? Por exemplo, em determinado momento da sentença ali, ele cita um documento errado, por exemplo, né? Em época de EPROC, ele cita um documento, um evento ali que, na realidade, naquele evento tem um outro documento, né? Então, você pode, e se for necessário, se fizer sentido para o teu cliente, você pode, né, alegar essa questão para que ele corrija esse erro material, né, por exemplo, como foi uma erro de digitação, um erro de indicação de um documento do processo, né. Uma coisa que é importante aqui, que tem aqui, coloquei no final, né, os embargos de declaração, de forma geral, ele não serve para discutir o mérito da decisão, ele é justamente um recurso que tem essa função dessa correção, né, de algum ponto específico ali, né, mas não, ele não tem aquela função, né, a função precípua dele não corrigir a decisão em si. Então, dando sequência aqui, agora o ponto importante que a gente falou no início é relativamente aos prazos no processo penal, né? Então, nós temos aqui duas declarações de declaração no processo penal. Então, de forma geral, na primeira instância, vamos botar assim, uma regra geral do prazo para os embargos de declaração em processos criminais 2 dias você tem para fazer esses embargos de declaração. Então, vamos destacar aqui, ó, em primeira instância, né? O juiz deu uma decisão lá, qual é o prazo para você opor aqui os embargos de declaração? Segundo o artigo 382 do Código de Processo Penal, esse prazo é de 2 dias. Um segundo prazo, também, uma segunda possibilidade, é os embargos de declaração com base contra um acórdão, né, uma decisão do Tribunal 619 do Código de Processo Penal. Esse prazo também, ele é de 2 dias. No STJ, esses embargos de declarações que você interpõe contra uma decisão do STJ, prazo também de 2 dias, né, artigo 263 do Regimento Interno do STJ. E agora aqui, ó, as duas últimas possibilidades são aqueles casos que a gente falou que são um pouco diferentes da regra geral. Vamos botar aqui, regra geral, essas 3 possibilidades, 2 dias.
No STF, o regimento interno do STF, artigo 337, parágrafo 1º, ele diz que o prazo para interposição dos embargos de declaração é de 5 dias, né? Então, ficar atento a essa questão. O que bom é que o prazo é maior, né? Então, acaba, né, não tendo um prejuízo para o teu cliente. E uma outra possibilidade também, que tem um prazo diferente, é no juizado especial criminal, artigo 83, parágrafo 1º da Lei 9.099, que diz também que o prazo para os embargos de declaração no juizado especial também é de 5 dias. Efeito dos embargos de declaração, que também acaba gerando uma dúvida, né, para quem advoga, principalmente para quem está iniciando. Então, a regra geral dos embargos de declaração é que ele interrompe o prazo para outros recursos. Então, quando a gente fala em interrupção de prazo, é aquela situação que zera o prazo, né? Por exemplo, você tem um prazo de 5 dias para interpor recurso de apelação. Então, você foi intimado da sentença, passou um dia, passou 2 dias e você interpõe os embargos de declaração. Então, o prazo, né, o juiz conhecendo os embargos de declaração ou não, né, enfim, só recebendo os embargos de declaração, é, e alterando ou não a decisão, né, a decisão embargada, você é novamente intimado daquela decisão dos embargos de declaração, que o prazo volta a fluir por inteiro, né, então ele interrompeu o prazo. Então, se já tinha passado 2 dias, você interpôs embargo de declaração, o juiz se manifestou sobre os embargos de declaração, o teu prazo ele é restituído integralmente, começa a contar 5 dias novamente, para daí sim você fazer a interposição do recurso de apelação, por exemplo. Exceção importante aqui é no tocante ao STF, né? Os embargos de declaração no STF, com base no regimento interno, ele não tem ele não interrompe o prazo, então ele suspende o prazo. Então, quando a gente fala em suspensão do prazo, quer dizer o quê? Por exemplo, você tem um prazo lá de 5 dias também para fazer alguma manifestação. Você manifestou em 2 dias, você fez interposição dos embargos de declaração. O STF lá se manifestou sobre os embargos de declaração, esse prazo ele continua de onde parou. Então, você já passou 2 dias, você tem um prazo de 5 dias, passou 2, você vai ter mais 3 dias para fazer interposição do recurso principal. Então, essa é a grande mudança, a grande situação, né? Interrompe o prazo, quando a gente fala em interrupção do prazo, teu prazo ele volta a fluir no início. Quando tem uma suspensão, teu prazo ele volta a fluir de onde parou. Então, é importante ficar atento a isso. Regra geral, interrompe o prazo, né? Exceção no STF, que ele apenas suspende o prazo para os outros recursos. Os embargos protelatórios ou intempestivos, ele não interrompe nem suspende o prazo, né? Se você fez interposição de um recurso no embargo de declaração, o magistrado entendeu que eles são meramente protelatórios, ou você apresentou fora do prazo de 2 dias, por exemplo, então a gente não fala nem em interrupção e nem em suspensão, né? Porque o embargo de declaração fora do prazo ou meramente protelatório, ele não gera nenhum efeito, ele é inadmissível, né? Então, em razão disso, ele não gera nenhuma dessas questões de suspensão ou interrupção do prazo em si. Outro ponto que é importante ficar atento aqui, decisões do STJ, é com relação à desistência, tá? Desistência dos embargos de declaração. Se desistir dos embargos antes do julgamento, o prazo recursal não foi interrompido. O prazo para o recurso principal continua fluindo normalmente. Então, tem aquele nosso exemplo ali. Você tem um prazo de 5 dias para interposição de uma apelação criminal. Então, no segundo dia, você fez essa interposição. E, por exemplo, na sequência, você viu, não vou, fluiu, né? Por exemplo, os 5 dias para você interpor, lá no sexto dia você disse, eu vou desistir desse meu embargo de declaração, aqui, e depois já vou apresentar o recurso de apelação. E você faz a petição de desistência e ocorre a homologação dessa desistência, eles entendem que é um recurso inexistente, da mesma forma quando ocorre no recurso, quando ele é meramente protelatório ou intempestivo, é como se o teu embargo ele não tivesse existido, né? Então, ele não gera nenhum efeito, ele não interrompe nem suspende o prazo, né? Então, lá no sexto dia, você desiste você tem 5 dias para interpor a apelação. No sexto dia, você desistiu do teu embargo de declaração, ele fatalmente, você vai perder o teu prazo para o recurso de apelação. Então, é importante ficar atento a isso. No nosso site tem artigo específico falando sobre essa decisão do STJ,
tá? Então, é importante ficar bem atento a essa questão. Outra questão importante de nós destacarmos aqui é relativamente aos embargos nos juizados especiais, né? Como a gente viu, então, a regra do juizado especial é um pouquinho diferente, como a gente já falou. O prazo dele é 5 dias para você interpor um embargo de declaração no juizado especial, pode ser feito oralmente ou por escrito, né? Considerando aquela ideia da oralidade do juizado especial, apesar de na prática não acontecer, mas se por acaso existe essa possibilidade, né, de você embargar oralmente, ou de forma tradicional por escrito, né? Que é um recurso simples, porém precisa ter uma formalidade mínima, né? Então, a gente fala, o juizado especial tem formalidade, ele é um recurso simplificado, mas você precisa ter um mínimo ali de formalidade, né? Tem os requisitos básicos de uma petição para você fazer a interposição dos teus embargos nos juizados especiais. Então, para finalizar, estou recapitulando aqui, destacar alguns pontos aqui importantes que nós tratamos, né? Relativamente aos prazos nos embargos de declaração. Então, a gente tem 2 prazos diferentes. A regra geral dos embargos de declaração em matéria criminal é 2 dias, com exceção do STF, dos embargos lá que você interpõe no STF, no juizado especial criminal, que o prazo daí passa a ser de 5 dias. Mas, como disse aqui, sequência, né? A regra é que seja 2 dias, com exceção do STF, com exceção do STF e do juizado. Acabei repetindo aqui, né? Os embargos, geralmente, né, regra geral também, ele interrompe o prazo, ou seja, você interpôs o embargo de declaração, o juiz se manifestou sobre o magistrado se manifestou sobre os teus embargos, você tem todo o seu prazo restituído, com exceção do STF, que por força lá do regimento interno, ele somente suspende o prazo para outros recursos, né? Então, quando a gente fala em suspensão, teu prazo ele volta a fluir ali de onde parou, né? Então, se você tinha um prazo de 5 dias para o outro recurso, apresentou embargos em 2 dias, o magistrado lá, o ministro se manifestou, você tem mais 3 dias para manejar ali o recurso principal. Então, é importante ficar atento a isso. E aqui, por fim, foi aquilo que a gente falou, né? A partir do momento que tu desiste dos embargos de declaração, ele não interrompe nem suspende o prazo. É como se ele simplesmente não existisse. Então, é importante ficar atento a essas questões aqui. Deixa eu mudar minha tela aqui novamente. Show, pessoal. Então, essa foi a nossa aula aqui sobre embargos de declaração. Espero que você tenha gostado aqui. Então, não esqueça, né? Reforça aqui o nosso pedido, deixe aí seu comentário, se gostou ou não, se surgiu alguma dúvida. Vamos aprender aqui, estudar processo penal e falar sobre advocacia criminal em conjunto aqui. Todo mundo vai evoluir nessa nossa discussão. E não esqueça de visitar o nosso site também, como já deixei o convite aqui, é luisflores.com.br. Lá tem também bastante material escrito, e-books, mapas mentais, tem vários materiais lá disponíveis para você ter acesso a outras aulas, enfim, muito material mesmo. Então, não deixe de dar uma olhada lá, e um abraço aí, até a próxima aula.